Estamos aqui hoje em mais um podcast Papo Tech da Maita Tech, hoje com a Andrea, minha parceira, acompanhando aqui. E hoje trouxemos Igor Simões, nosso convidado, diretor de tecnologia, inovação e inteligência artificial da Yoshp Maxion. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente, prazer, estamos aí fazendo esse convite já há um tempo, que bom que deu certo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigado vocês, PH e André, pelo convite, né? E vai ser um prazer sempre conversar com vocês. Boa, vamos lá então, vamos começar. Igor, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, já são mais de 10 anos na empresa atual, o que você veio construindo de lá pra cá, quais são as jornadas, conta um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho mais quem é o Igor. Claro, claro. Ah, a minha trajetória, na verdade, começou com sistemas de performance financeira, então era bem focado em sistemas de orçamento, consolidação. E aí eu entrei na Maxion para cuidar, inclusive, desse tipo de sistema. E pouco tempo depois eu migrei para uma posição de líder de transformação digital e realmente para criar o nosso programa a global de transformação digital, junto naturalmente com outros líderes, né? E aí eu fui evoluindo nessa jornada e aos poucos, naturalmente, absorvendo algumas outras atividades, incluindo a inteligência artificial, mas sempre com bastante foco, eu diria que em novas tecnologias, em como alavancar, na verdade, a tecnologia dentro da empresa, né? Esse eu acho que foi o principal foco. Muito, muito aprendizado, eu diria, durante essa jornada, muito diferente de onde eu vim. Então, eu vinha sempre falando de escritório, né, de back-office, times de finanças. E aí eu passei a andar mais em fábrica, então conhecer realmente como as coisas acontecem na prática é uma jornada completamente diferente e que quebra alguns paradigmas até nossos de expectativa, né? Às vezes você acha que as coisas muito simples são feitas de formas muito simples, né? E às vezes elas são muito complexas, na verdade. Então, foi uma jornada até então muito interessante e eu acho que tem sido cada dia mais interessante. Legal, nada como viver o show da fábrica ali pra entender de fato as dores, a operação, eu acho que isso é importante até pra você saber liderar, gerir de uma forma melhor, porque você sabe quais são as dores, quais são as dificuldades, não ficar só no escritório ali, né? Isso eu acho que é um grande ponto. E são pessoas, né? Então, Exato. ah, no meu papel, que é um papel global, então eu toco no mesmo tema, mas com diferentes pessoas. E cada uma traz uma cultura, às vezes, diferente. E cultura, quando eu comento cultura, não só do ponto de vista de empresa, mas também cultura de localidade, né? Então, você tem, às vezes, uma pessoa, não sei, da Ásia ou da Europa, que não tem a mesma dinâmica, eu diria, que de um brasileiro. Até a própria língua, Uhum. naturalmente, ela já coloca algumas barreiras, né? Mas é muito diferente, eu diria. O legal é que as pessoas se abrem para a tecnologia, algumas se fecham um pouquinho, mas aos poucos você vai rompendo essas barreiras e trazendo realmente a tecnologia para o dia a dia, né? E entender essas dores, eu diria que dos times de chão de fábrica uma coisa bem diferente. É realmente como você ir conhecendo um pouquinho a mais a cada dia. Cada dia você tira uma camada de novidade, digamos assim. Legal. E até uma curiosidade, você já tinha papel atuando globalmente antes, ou você assumiu agora, né, nessa empresa atual, na Yoshp, na Maxion? E como foi esse desafio de você começar a trabalhar com pessoas de culturas diferentes, vivências diferentes? Qual foi o principal choque? Como você lidou com isso? É, Quando eu entrei na Max, o meu papel já era global. Só que eu era focado só nos sistemas de finanças, e aí era um desafio X, Tá. porque eu já trabalhava 10 anos com aquele tipo de sistema, então eu conhecia de cabo a rabo praticamente. E aí acho que a principal diferença era trabalhar com pessoas de fora em inglês, algo que eu não exercitava, obviamente, como uma coisa comum no meu dia a dia, e que sem dúvidas era diferente. Você tinha sotaque, Uhum. então falar com pessoas de, sei lá, 14 países diferentes.
Não é a mesma coisa. Alguns deles têm a cultura, alguns deles não vão te falar não, por exemplo. Por mais que eles não estejam te entendendo, você vai perguntar para eles, você me entendeu? Eles vão falar, entendi, Uhum. mas na verdade não entendi. E isso, aos poucos, você vai pegando algumas pequenas sutilezas e passando a aprender a falar, "Bom, não, beleza, vou reforçar mais uma vez para garantir que essa informação aos Uhum. poucos vai realmente se assentando. E algumas delas levam anos, no fim do dia, para a gente fazer esse processo, né? E aí, quando eu fui, naturalmente, para a posição de transformação digital, foi mais ou menos uns 7, 8 anos, eu diria que agora, aí eu abri um leque de outras pessoas e outros temas. Temas que eram tão novos que, obviamente, nem eu conhecia a fundo, né? Então, eu tive que estudar muito para aprender primeiro a tecnologia para depois conseguir convencer alguém de que aquilo era vantajoso para nós, né? E principalmente para eles. No fim do dia, alguns dos aprendizados dessa jornada não adianta você tentar colocar uma tecnologia, por mais que o foco não seja a tecnologia, né, no fim do dia, é gerar valor. Se quem vai usar não está vendo valor, você não Tempo precisa nem perdido. começar. Uhum. Porque Uhum. vai ser tempo perdido. Literalmente vai ser tempo perdido. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente fazer as pessoas entenderem como que aquilo muda o processo delas, aonde elas ganham, seja tempo, seja dinheiro, seja recursos, né? Nessa jornada. E essa é uma dinâmica bem, eu diria que interessante. E quando eu saí para esse papel realmente global em transformação digital, que daí envolvia literalmente todos, aí realmente para mim também foi uma jornada, né? Conhecer as operações, conhecer pessoas diferentes, todos os níveis organizacionais, então desde executivos do mais alto escalão até realmente operador, às vezes. E cada um deles tem uma perspectiva diferente, tem algo a adicionar para quem está olhando de fora, principalmente como eu, para poder depois oferecer algo, né? No fim do dia, você ouve muito e você tem que digerir para ver o que talvez faça sentido colocar na mesa para aquela pessoa, aquele time, desenrolar depois um projeto, né? Então, foi uma jornada, eu diria que bem interessante. Legal. E tem sido, né? Boa. Legal, Igor. Você trouxe bastante aí de toda a sua experiência nesses 10 anos de transformação digital, realmente. Falou de cultura, pessoas, línguas e até o seu desenvolvimento como profissional, realmente, né? Em que ponto dessa sua carreira teve aquela viradinha de chave de sair de projetos e realmente se tornar estratégico? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu acho que no nosso caso, algo que eu posso falar é que os nossos líderes, eles já tinham muita visão estratégica. Então, eram líderes muito maduros. Então, realmente, quando a gente fala da nossa liderança, eram líderes topo de linha, eu diria. E para eles, tudo começou, a visão até do programa de transformação digital começou já não de uma forma, vamos fazer alguns pilotos. Era já a gente tem que ser um pouco mais ambicioso, não vamos fazer tecnologia por tecnologia, vamos olhar para como a gente transforma a empresa. E eu acho que desde o início, o jeito que a gente bolou, na verdade, esse programa já era estratégico. Então, ele já não focava tanto nos pilotos, nas provas de conceito. A gente até colocou bem o termo, na verdade. A gente não faz as provas de conceito, a gente faz as provas de valor. Que daí já envolve realmente a confirmação daquele Boa. conceito dentro do contexto da empresa. O que é algo bem diferente, né? E mesmo assim, a gente continua ainda aprendendo nessa jornada, a diferentes situações, né? E eu vejo que, desde o início, sempre foi estratégico. Sempre foi uma visão, realmente, o como a gente vai chegar lá na frente
e transformar realmente o mindset das pessoas, realmente como elas pensam. E hoje eu posso falar, 7, 8 anos depois de termos iniciado essa jornada, antes era um push, né? Agora é um pull. Então, assim, eles fazem sem eu precisar, e quando eu falo eles, é a organização como um todo. Sem eu precisar ir lá e falar, olha isso. Não, eles já fazem naturalmente. Às vezes a gente tem, na verdade, o outro lado, né? Que é, não, veja bem, Segura um pouquinho, segura um né? pouquinho. olha por essa outra ótica que tem outra solução, às vezes que já foi provada em algum outro lugar, e aí abre um outro capítulo até de desafios, mas que é algo bem interessante. Deixa de ser olha, veja para, na verdade, como que eu te suporto, mas na sua jornada. Não é uma jornada minha, é deles, é da organização como um todo, né? Legal. É interessante vir com questão de estratégia e até pensando algo mais estruturado, que normalmente a gente vê a inovação surgindo em MVPs, em algo que vai provar valor para conseguir para provar ROI e conseguir investimento, né? Daí, no seu caso, você fala assim, não, foi algo mais estruturado, com líderes mais sêniores realmente tocando uma jornada de inovação. E o que diferencia bastante do que normalmente acontece no mercado. Minha pergunta em cima disso, Igor, é o seguinte: vocês startaram com projetos curtos, médios, longos ou já com uma jornada completa? Como foi a estruturação desse comitê de inovação, dessas pessoas englobadas? Uma ótima pergunta, e eu vejo que ela é um tanto, acho que peculiar na nossa situação, né? Então, o nosso programa, ele é um programa global, desde o início. A gente setou, na verdade, uma organização baseada em papéis. Então, cada planta em específico, cada site de manufatura, ele tem um que a gente chama de champion. E aí esses champions se comunicam, a gente criou essa organização, facilitou diferentes fóruns para eles se comunicarem e aos poucos realmente começarem a arrumar para caminhos específicos. Durante o primeiro ano, a gente criou uma suborganização chamada de Task Force, e aí a gente elencou 8 tecnologias diferentes que eram de alto impacto para nossa corporação, né? E aí, quando a gente começou a avançar nesses temas, a gente tinha, pelo fato de termos crescido muito por M&A, Diversas. Virou 16, 18, 24, 36. então você tem diversas realidades na empresa. Tem algumas empresas que já estão lá na indústria 4.0, algumas vão estar na indústria 2.0. Talvez dentro da mesma empresa, dentro do mesmo site, você vai ver parte da planta indústria 2.0 com maquinário de, sei lá, 50 anos. E dentro do mesmo lugar, uma máquina, uma linha, topo de linha, última geração, 100% sensorizada e conectada. E aí o que a gente foi... Isso nos possibilitou uma jornada bem peculiar, eu diria. Por quê? Você tinha como tocar pequenos projetos, médios projetos e grandes. Então, a gente tem, por exemplo, alguns sites que são mais novos que trocaram os projetos grandes. Então, eles desbravaram tecnologias mais novas, com mais dados e mais complexas. Outros tinham esse cenário de eu tenho uma célula ou uma linha que foi sensorizada recentemente ou que foi comprada recentemente e aí a gente tira um projeto dali. E ao mesmo tempo a gente tem também os outros times que muitas vezes conseguem gerar muito valor com coisas muito simples. E aí é onde até eu acho que um dos meus aprendizados durante essa jornada é que não precisa ser complexo para gerar impacto. E é algo que lá atrás, e eu vejo o Igor de 10 anos atrás, sempre que eu perguntava para o pessoal, eu falava, mas o que esse projeto tem de tão especial no fim do dia, né? Tem que ter um negócio especial, tem que ter um negócio complexo, tem que ter um negócio que o Igor não entende para ser mais interessante ou para ser realmente um Big Bang, né? Um grande projeto.
E aos poucos nessa jornada, eu vi, na verdade, não. Tem isso aí. muita coisa que você faz e gera muito impacto com pequenos, na verdade, incrementos de tecnologia. E aí é onde a gente foi cada vez mais olhando para essas coisas menores, enquanto a gente roda coisas complexas de fato. E aí enquanto essa aqui está no forno, cozinhando, a gente está quebrando as barreiras mais complexas, todo o resto está se beneficiando dessas soluções menores que já foram realmente provadas, que já geraram impacto e que podem naturalmente ser expandidas. Então a gente faz esse duo, né? Então, enquanto alguns estão quebrando pedras grandes, os outros já estão coletando ali os pequenos cristais no chão, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante, né? Quem disse que transformação digital tem que ser 100% disruptiva? Não, tem muita coisa no dia a dia que a gente pode fazer um processo de transformação digital e ganhar, e ter ganhos muito rápido. Tem sim. Acho que aí o grande ponto é querer, né? Você tem que querer fazer as coisas diferentes. Realmente mudar o como você trabalha. Isso não é muito fácil. Acho que nós, como seres humanos, gostamos de rotina, né? A Exato. rotina ajuda, no fim do dia, você a não ficar ansioso, não se preocupar muito. E, naturalmente, nem todos são tão, eu diria que, ansiosos por mudar esse ambiente de forma contínua. O ponto positivo é que a gente tem essas pessoas. E essas pessoas realmente estimulam essas mudanças e elas fazem acontecer. Muitos deles, na minha jornada e que eu pude acompanhar e suportar, fizeram o seu pedir. E sem eu nem dar sequer a ideia. Eles viram, pesquisaram, encontraram um meio de causar uma mudança, trouxeram a tecnologia, pediram ajuda só no suporte da tecnologia. Uma vez suportada a tecnologia, já foi. Legal. Eles estimulam. Eu fiquei até com. Acho que seria legal você compartilhar, né? Você trouxe aqui no primeiro momento, vocês precisavam fazer o pull e hoje já a galera já tá no modo push. Então, às vezes você tem que até dar calma, vamos ver, etc. Como vocês conseguiram criar essa cultura de a empresa fazer o movimento, das pessoas de fato buscarem essa inovação, essa transformação, sem ser algo imposto? Que dica você daria, ou o que você acha que foi assertivo nesse processo para fazer com que as pessoas entendessem a importância desse processo, o ganho que elas teriam, sair de fato? Porque a gente vai entrar um pouquinho no tema de inteligência artificial, e a gente vê que, por mais que as empresas façam muito movimento de inteligência artificial, as pessoas não usam. Então elas preferem manter no básico, da forma que elas faziam no manual. Aí você fala, gente, mas olha o ganho que você vai ter com ele. Não, eu prefiro fazer do jeito que eu sempre fiz, porque eu sei que vai dar certo, né? Como que vocês fizeram? Qual foi o aprendizado que você poderia compartilhar com a gente nesse sentido? Eu diria que tem 2 pontos que eu poderia compartilhar que eu acho que fazem muita diferença nessa jornada. O primeiro, na verdade, é você estimular grandes aliados internos. Então a gente sabe que tem aquelas figurinhas carimbadas que já buscam por essa Uhum. mudança sem você pedir. Então é estimular esses talentos, eu diria, dentro da organização. Seriam os champions, vamos dizer assim. Não só champions. No nosso caso, a gente tinha os champions que sim, eram talentos Tá bom. digitais, mas não somente eles. Naturalmente, ao longo da jornada, qualquer empresa, né? A gente tem aquelas pessoas que você já fala, não, aquele fulano faz as coisas diferentes, aquele ciclano, ele, pô, é um cara muito inteligente, Uhum. ele sempre busca um jeito melhor pra gente fazer as coisas. Estimular essas pessoas, eu acho que é um ponto principal. E o segundo, dar exposição para elas. Então, nada melhor para você começar a criar essa transformação, essa movimentação organizacional, do que ter, na verdade, essa voz de dentro para fora. Então, ela sai, na verdade, de uma própria função, de uma planta. Então, eu fiz. Não é algo que o time de TI, Uhum. de inovação, trouxe para mim e que no fim do dia deu certo. Não, isso aqui é meu. E isso foi na minha jornada, pelo menos, foi uma grande jornada de transformação
para que as pessoas entendessem que nada daquilo era meu, era deles. Eu só estava ajudando. Você estava dando protagonismo para eles, né? Exato. E isso foi, aí quando eu falo do nosso programa em específico na nossa empresa, foi muito legal porque eu vi diferentes champions virarem diretor, virarem diretores de planta, que é algo que realmente você vê, putz, não era por acaso. Uhum. Então era já um talento no fim do dia e que foi mais ainda, eu acho que exponenciado, né, com essa jornada. E eu vejo que eles não só evoluíram na carreira deles, mas, cara, puxaram todo mundo. E quando eu falo puxaram todo mundo, é todo mundo para aquele movimento, né? Então, é muito gratificante você ver isso acontecer e aí ver isso em diferentes lugares. Então, é realmente muito, muito bacana isso. Bem legal. Mas eu olharia principalmente para isso, identificar aquelas pessoas que já buscam meios diferentes. E às vezes a gente não fala nem de tecnologia, a gente fala de processo. Então, você não precisa nem adicionar, às vezes, uma tecnologia nova. Às vezes é simplesmente o jeito de usar a tecnologia que já está disponível. E o segundo é realmente expor. Colocar essas pessoas um pouquinho com a voz do trombone. Cara, pessoal, olha um pouquinho o que essa pessoa, esse talento nosso está fazendo. Será que sua área ou seu amigo não pode se beneficiar de uma ideia semelhante a essa? E a gente viu muitas vezes, cara, eu vi que eles usaram lá na planta X uma tecnologia Y para esse tema. A gente consegue usar a mesma coisa só que para um outro tema? E às vezes consegue. E aí é onde entra essa ânsia. Primeiro você expõe, mas depois os outros já começam a falar, pô, deu certo, na verdade. Não é um negócio só por fazer, deu certo. E aí eles ficam cada vez mais realmente engajados em fazer aquilo acontecer, né? E só mais uma dúvida. Como que vocês fazem para descobrir esses talentos ou essas iniciativas que já funcionam, que dão certo? Como que é? Mas tem comitê de discussão, o pessoal leva, vocês incentivam o pessoal a trazer? Como que funciona? Vamos lá, então, primeira parte, para identificar os talentos. Existem diferentes programas de RH em cada função e localidade que suportam eles a identificarem os talentos, né? Então, aí são diferentes jornadas, eu diria que ao longo do ano, que acabam em uma revisão de talentos e que no fim do dia ali você já tem quais são as pessoas que são mais Propícias. a seguir esse tipo de caminho de questionar, né, e de usar a tecnologia. A partir de lá, naturalmente, a gente teve a organização de Champions, que já eram esses talentos marcados, digamos assim. Desses talentos marcados, aí a gente criou essa organização. Essa organização, ela se reunia, ainda se reunia, na verdade, 2 vezes por mês, virtualmente. Então, uma na região e uma global. A gente tem ainda sessões onde a gente faz a revisão dos projetos de forma trimestral, quadrimestral às vezes. A gente faz webinars para expor os principais projetos. A gente tem programas de reconhecimento dos principais projetos também. Então, eles sempre têm essa exposição do que eles estão fazendo dentro da organização para essa organização. E aí, cada um deles, cada champion, ele tem o papel, na verdade, de não só expor o que ele está fazendo, mas de ouvir os demais e entender o que poderia ser positivo para a planta dele ou para a função dele. E aí, um outro ponto que a gente tem também é a perspectiva de colocar essa pessoa no fim do dia para também explorar junto na planta ou na função outras oportunidades ou dores que estejam ativas, né? E aí é onde começa esse compartilhamento, né, de informação. A gente tem sistemas para armazenar os projetos, ter mais detalhes de benefícios, detalhes de investimento.
Mas eu acho que o principal é essa questão do conversar, né? Então, falar um com o outro, putz, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. E muitas vezes a gente coloca a jornada no final, né? Então, pô, deu tudo certo. Mas a pergunta-chave não é o que deu certo, é o que não deu certo, né? Na verdade. Como que eu evito os erros, na verdade, que a gente cometeu durante o projeto? E aí abre-se um outro capítulo que é realmente também a personalidade de cada um, de estar aberto a compartilhar erros. Olha, putz, isso aqui não deu certo, a gente teve que refazer essa parte. Nem todos têm essa abertura, digamos assim, para assumir que realmente, putz, não deu certo. E aí é onde eu vejo que a cultura do fail fast é muito complexa de se implementar numa empresa tradicional. Uma coisa é quando você está numa startup, né, que pô, se errar hoje, a gente pega tudo, refaz e amanhã a gente tem uma nova solução no mercado. Quando a gente vai para uma empresa mais tradicional, a cultura da falha não necessariamente é algo ok. E isso tem que mudar, na minha opinião, porque isso desacelera no fim do dia. Porque se às vezes você fica insistindo até dar certo, sendo que você poderia ter buscado uma outra rota ou até buscado outra coisa. Às vezes você leva muito tempo para ver que não deu certo. E você acha que isso acontece porque aquele modo do, cara, faz tanto tempo que essa empresa existe, ela funciona dessa forma e sempre deu certo? E é por isso que tem essa dificuldade de mudar um pouco de mindset, de arriscar mais, de poder errar e etc? O que você acha que pode ser o principal motivo para isso? Eu acho que podem existir diferenças. E aí realmente é uma questão de perspectiva, né? Na minha perspectiva, a gente tem alguns fatores que podem ser culturais. Então, realmente, da pessoa, de uma cultura específica, não assumir realmente que não deu certo. E eu acho que tem um fator, às vezes, que pode influenciar, que é o medo. E é o medo, na verdade, de expor a falha. E aí expor para o meu gestor, o gestor expor para o executivo dele e fazer uma cascata, na verdade, né? E que nem sempre, eu diria que no nosso caso, principalmente, cara, não é um negócio que seria um problema. Mas quando você desce a hierarquia, as pessoas ainda veem essa distância, né? E elas veem naturalmente, eu quero levar para um executivo o que deu certo. Sucesso. O sucesso. Só que não é bem isso, na verdade. O que a gente busca, obviamente, é o sucesso, sempre vai ser numa empresa. Ponto. Né? Então, numa empresa, a gente está focado, na verdade, no acionista dela, né? Seja uma empresa fechada ou não, aberta ou não, ela está focada no acionista, no dono dela, né? Mas, eu diria que se a gente tiver essa abertura de falar, de assumir mais, não deu certo. Vamos virar essa página o mais rápido possível e abrir uma nova em branco, onde a gente começa a escrever um novo capítulo. Essa é uma cultura que eu acho que ainda exige mais trabalho. E eu vejo que são diferentes empresas mais tradicionais que enfrentam esse tipo de desafio. Quando a gente tira aí as startups, e eu acho que empresas muito, eu diria que para frente, a grande maior parte ainda está nessa situação onde a falha, por N motivos, não é tão bem vista. É assim que eu vejo. Eu falo que não só a falha, né, Igor, mas a questão da discordância, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de divergir. E quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de inovação, a divergência é que leva para um resultado final mais completo. Porque o meu pensamento diverge do seu, mas no final a gente chega numa depois, né? convergência que faz com que realmente seja complexo. E quando a gente fala principalmente de chão de fábrica e diretoria, presidência,
normalmente já tem um distanciamento realmente, mas quem está no chão de fábrica é que está realmente sentindo a dor. Às vezes quem está em cima não tem a visão completa de tudo que está acontecendo. Então, assim, às vezes a solução acaba sendo uma solução simples, mas quem está no chão de fábrica fala, peraí, não é assim que funciona. Então, essa divergência é muito importante para que você tenha a solução final completa. Eu vejo que, bom, no nosso caso, por mais que literalmente todos são muito acessíveis, existe cada um tem uma personalidade, naturalmente, né? Então, cada pessoa é uma pessoa única. Claro. E cada pessoa tem o seu jeito de lidar. Não é porque a porta do presidente está aberta que eu vou entrar lá e conversar com ele. Por mais que tenha alguns que sim o façam. Uhum. Isso eu falo, presidente, às vezes vai ser um diretor de RH, um diretor de engenharia. Por mais que eles são muito abertos, tem sempre o medo. É o medo de falar errado, o medo de falar algo que não faça sentido na sua cabeça. Então, as pessoas, naturalmente, elas pensam demais, às vezes. Então, e aí acabam criando esses cenários apocalípticos que não necessariamente se colocam na prática, né? E eu concordo que a perspectiva diferente, ela tende a se complementar. Quando a gente tem duas pessoas, ou N pessoas, falando a mesma coisa, todas elas vão estar só se ecoando, né? Exatamente. Então, no fim do dia, não vai sair algo novo. Agora, quando você coloca perspectivas e ângulos diferentes, mas focados em tentar entender como isso pode gerar um impacto positivo para a empresa, é onde a gente tem o cenário onde todos ganham. Não é fácil, eu diria, é bem complexo, né? Nem todos têm essa questão não é porque eu estou discordando de você nesse tema ou nessa perspectiva que a gente não é amigo, a gente não é colega. No fim do dia... Vamos sair daqui e não vamos almoçar juntos. No fim do dia eu tô te colocando uma perspectiva que talvez você não viu. E eu vejo isso com o meu próprio time. E aí é algo muito legal. Um dos membros do meu time, no começo, às vezes quando eu levava temas muito complexos, e ele discordava, graças a Deus, ele sempre me foi muito franco e falava, não, eu discordo, pô, olha por esse outro ângulo. E eu sempre levava isso muito de forma aberta. Então, quando ele me falava não, eu falava, por que ele tá me falando não? Eu tentava entender realmente o porquê que aquilo talvez não deveria ser seguido daquela forma. E aí eu percebi que a gente se adicionava muito mais quando ele falava não, ou quando eu colocava algo que talvez ele não quisesse seguir. E aí, algumas vezes, nos últimos tempos, aconteceu dele me ligar depois e falar assim, cara, eu ainda consigo fazer isso? Eu falo, just go, vai lá, problema zero. E aí, no fim do dia, as coisas evoluem ainda melhor, eu diria. Mas mudar não é simples. E aí até o que a gente tem provocado agora cada vez mais, e aí eu acho que é uma parte dos estudos, né, que a gente fez, e principalmente já um pouquinho mais voltados a IA, é tentar trazer ela para dentro do processo. Então eu tenho tentado com o nosso time realmente empurrar um pouquinho, assim, coloca a tecnologia um pouquinho de lado. Me fala do seu processo. Legal. Esse é o seu processo. Então, ele tem 7 etapas. Dessas 7 etapas, qual é a etapa que você pretenderia usar a IA? Ok, você usaria nessa etapa. Usando a IA, o que vai ser diferente esse processo? Você vai ganhar o quê? Tempo? Vai aumentar a qualidade? Vai aumentar a compliance? Onde vai ser o real impacto? Então, a gente tem tentado voltar mais para processo. E aí você tira um pouquinho essa questão até da tecnologia por tecnologia, né? Então você volta para como que a gente vai transformar esse jeito de trabalhar. Então são jornadas interessantes. Tem que estudar bastante no fim do dia para conseguir entender essas outras óticas, né?
Então, é através de um podcast como esse ou outras fontes de conhecimento que a gente consegue começar a olhar um pouquinho para fora, ver o que pode ser feito diferente numa empresa. A gente tem uma metodologia MAITA, né, que a gente chama de AI7, que inclusive a gente fez um evento recentemente com 6 grandes empresas e uma das executivas fez um post no LinkedIn falando exatamente isso. A gente falou sobre inteligência artificial sem fazer uma linha de código ou sem fazer um prompt. Eu acho que vai muito disso realmente. Na metodologia a gente faz uma descoberta realmente se é aquilo que você quer, se você consegue sustentar, se vai te trazer resultado, porque muitas empresas estão falhando nessa etapa, né? No planejamento. Então, você planejar, você entender os dados, você fazer barreiras de segurança, de governança para a IA, são pontos extremamente importantes que estão deixando de ser vistos e muitas vezes inviabiliza algo que já foi feito investimento muito grande anteriormente. Sim. O pessoal, meu ponto é, indo na linha do que a Deia comentou, o pessoal fica muito preocupado com a tecnologia em si, né? Nossa, eu preciso usar a inteligência artificial. Mas não se preocupa com o passo anterior, que é mapear os processos, é entender. Então, você quer aplicar a tecnologia a todo custo. E a falha da inteligência artificial não é culpa da tecnologia, é culpa da metodologia. Então, se você não faz o processo correto, até que não é muito fácil você conectar uma LLM no seu processo, isso está muito simples hoje. Mas se você não desenhar bem o processo, você não identificar cada caixinha, cada etapa, o que faz, o que não faz, de fato você pode ter grande risco de ter insucesso no seu projeto. Eu diria que a facilidade de hoje em dia, por um lado, de conectar e colocar um sistema para funcionar, ela tem sido, acho que na minha opinião, até um inimigo da jornada. Perfeito. Porque é muito fácil você colocar um pilotinho para funcionar, um MVP. Mas eu coloquei um MVPzinho aqui. Mas aí quando você vai olhar para uma ótica, principalmente de uma ótica de uma empresa de capital aberto, uma ótica um pouco mais ampla, você tem que fazer ele ser compliant, como você comentou, seguro. Aí você tem que colocar uma série de medidas em volta dessa solução para garantir que nada saia daquele puxadinho. E principalmente quando você vai para o chão de fábrica, as ações elas se refletem no cenário físico. Então, se algo der errado, não é uma opção dar errado no fim do dia. Então, mas a minha IA, aí seja generativa ou não, ela tem uma eficácia de 95%. Para algumas indústrias não pode. Não é o suficiente. Você vai para a saúde, itens de segurança, por exemplo, em veículos. Você vai para uma construção civil. Você não pode lidar com esse tipo de margem. Na verdade, tem que ser o 99,99. E aí, quando você vai dar esse golinho a mais, que parece um golinho, né, no fim do dia, é o 80-20. Então, aí você vai agora colocar 80% do seu esforço por 5% de incremento na performance do seu modelo. Então, é complexo essa situação. E aí é onde começa um pouco da literatura de IA, que diverge um pouquinho. Então, muitas pessoas vão abrir o seu YouTube, colocar como criar um agente de IA para fazer o meu trabalho. Aí você vai lá, a pessoa vai ver um how-to, né? Então, uma primeira classe que vai explicar como em 20 minutos criar um agente de IA e executar um trabalho que talvez hoje para aquela pessoa de fato leve, sei lá, um dia, meio dia para executar. Só que quando você coloca no contexto de uma empresa, aí você tem que fazer ele ser seguro, você tem que fazer ele ser compliant, você tem que fazer ele ser super escalável, você tem que colocar ele super preciso, porque você não pode considerar a falha nesse caso. Você tem que ter os dados que tem, esse é um ponto que... E consumo, né? Porque a gente falou muito disso no passado, quando forem implementar as clouds. Mas agora na IA também não é tão diferente, né? Você vai consumir quantas vezes ida e volta, diversas pessoas fazendo o mesmo agente para executar a mesma tarefa, como fica essa governança? Fundação de dados, por exemplo, você comentou, é um negócio super complexo.
super, super complexo. E aí você percebe quando você vai tocar neles. Uhum. E tentar fazer algo ser repetitivo. Exatamente. Quando você vai agora para esse universo de custos, fazer realmente um business case. Pô, cara, tem uma solução que é 100% viável tecnologicamente. Então, ela é factível. Eu consigo colocar isso para funcionar. Faz sentido? Talvez não. A gente já tinha enfrentado isso há alguns anos antes com RPA. Eu uso bastante essa fala, assim, eu acho que é uma nova, cloud, RPA, eu passei por diversos projetos no passado de grandes bancos, onde a gente tinha que ter consumo de MIPs, assim, absurdos por governança de RPA. E a gente, se não acontecer isso agora, que não é uma preocupação, a gente conversa com muitos CIOs falam que não, a gente está num MVP ainda, não tem essa visão ainda dessa governança, mas eu acho que talvez se a gente não se precaver agora, já a gente vai ter um monstro para administrar, sendo que a gente pode administrar esse monstro enquanto ele é filhote. E aí é onde entra, eu acho, que essa questão da literatura. Então, você ensinar as pessoas de que nem sempre porque dá faz sentido. E aí, quando a gente pega na nossa história de RPA, a gente contratamos um parceiro, criamos a nossa fábrica de RPAs, e aí que setamos um comitê de avaliação de casos de uso. A gente tinha uma lista inicial, né? Na primeira foto, 40, 50 itens de oportunidades de RPA que o pessoal trouxe. Às vezes você olhava, mas esse item aqui, ele me salva 4 horas por mês de uma pessoa. Pô, que legal, é ótimo, e é super factível fazer ele, os dados são estáveis, o processo é estável, é 100% ok fazer. Aí quando você olha, mas quanto tempo eu levo para criar essa solução de forma governada e bonitinha, seguindo os padrões? 1 mês. Cara... Não compensa. Não fecha a conta. Né? A conta não fecha. Porque você vai levar 3 anos para pagar aquilo ali. Talvez esse processo nem exista daqui a 3 anos. Então, é aí onde entra essa dinâmica, onde a gente tem que se preocupar com o business case. E aí é um outro ponto que aí eu vejo que a transformação digital, a inteligência artificial como um todo, ela tem que ser classificado em 2 caixinhas. Uma caixinha é a caixinha da disrupção, que nem você comentou. A disrupção ela é uma coisa um pouco diferente. Ela fala um pouco menos de impacto e business case e muito mais em, cara, o que pode quebrar um paradigma. Quebra de paradigmas. Quando você vai para o outro lado, que daí é geração de valor, e aí a transformação digital com algo que já é firme o suficiente para ser realmente escalável e implementado, é outra coisa. Nessa caixinha é onde eu trabalho mais. Que é em realmente quais são as soluções que alguém já provou. Então, uma empresa grande, uma Vale, um banco, já fez, já funcionou, já tem um caso de uso. A gente já sabe que não precisamos provar nenhum conceito. Ok, agora colocamos na realidade da nossa empresa. Faz sentido? As contas fecham, então eu tenho o custo de cloud, eu tenho o custo de IA, eu tenho o custo de desenvolver, eu tenho o custo no fim do dia das pessoas envolvidas dentro da empresa para simplesmente explicar e testar esse processo. Sim. Quando eu chegar lá no final da jornada, e essa jornada fez sentido, ela tem um retorno suficientemente grande para bancar não só o desenvolvimento, mas se sustentar ao longo do tempo? Tem. Esse é o cara que a gente busca. Não que a gente não busque a disrupção. Tem, aí no nosso caso em específico, na Max, temos outro time que busca de forma contínua a disrupção. E aí tem métodos, tem processos que focam realmente em como a gente chega lá. E aí é a parte mais, eu diria que de R&D. Mas são bichos diferentes. E infelizmente eu diria que principalmente no começo da transformação digital, quando virou o hype, né, há alguns anos atrás, e agora também a IA, um pouquinho nos últimos anos, eles tratam muito as pessoas, eu diria que a mídia como um todo, trata os dois como coisas iguais, e não são. A disrupção ela tem
tem um foco específico e você não vai fazer disrupção todo dia. Você fazer um incremento, uma melhoria num processo, não necessariamente quer dizer que você vai criar uma disrupção. Pode ser uma melhoria só pra gente, né? E é isso que a gente busca no dia a dia. Como eu ganho aquela melhoria, aquela otimização que outros já coletaram, ou que ainda não coletaram, mas que já é firme, já é algo real. Você pega aquilo lá e aí sim você tenta principalmente pegar aquilo e escalar. Você ganha mais assim do que tentando todo mundo fazer uma disrupção todo dia. Isso é para poucos. E o Igor, na indústria, como você está enxergando o uso da inteligência artificial? Já é fato? É real? É aplicável? Tem ganhos? Como você está enxergando isso? É real, é aplicável e infelizmente tem muito hype. Muito hype. Então, no meu caso, eu já tenho uma jornada aí com inteligência artificial 5 para 6 anos, olhando para o chão de fábrica. É bem complexo. É muito complexo, na verdade. Então, você ter dados estáveis que você consegue trabalhar e conseguir ter o nível de performance que seja aceitável para o ambiente industrial é bem complexo. E aí é onde a gente também se pegou em diferentes situações com diferentes parceiros, inclusive parceiros muito grandes, globais, com a questão do hype. Muita gente, em alguns casos, traz sempre assim, não, eu consigo, eu fiz aqui, tô rodando MVP, já fizemos o MVP naquela empresa grande. Só quando você falha algumas vezes na jornada, você começa a ficar, eu diria que cascudo, né? Então, aí você começa a fazer algumas perguntas que no fim do dia já mostram que é raso. E que não saiu de um MVP, ou então que o nível de precisão para aquele caso de uso não é igual ou compatível a uma indústria semelhante, por exemplo, no nosso caso a nossa, que trata de produtos de segurança. Então, é muito, muito complexo. É real, sim, gera valor, tem que achar muito bem o caso de uso, achar muito bem um parceiro e a tecnologia certa. E isso leva tempo. E não pode garantir 95%, né? Depende. Eu acho que tem alguns casos onde sim. Em alguns casos, definitivamente, você tem que baixar um pouquinho a régua. E aí você tem que encontrar o caso de uso onde baixar a régua não é um problema. Onde, Muitas na vezes verdade, se complementa com o humano, né, Igor? Eu acho que esse é o ponto. Pode garantir os 95% e o humano vem para fazer o complemento dos outros 5% para garantir os 100%. Exato. Em alguns casos, você vai colocar a inteligência artificial, ou eu diria que a estatística pura como um todo, para suportar, na verdade, uma decisão ou um processo que é executado por um humano. E aí é onde você começa a tirar o mais valor até da tecnologia. Tem algumas coisas que já são muito factíveis. Quando você olha para, por exemplo, visão, é algo que já é usado há muito tempo. Os sistemas de visão tradicional já são, na verdade, de certo modo, IA. Quando você colocou próximo nível, chegou no Deep Learning, você facilitou ele. Mas no fim do dia ele já estava lá, já existia. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar algumas das nossas plantas, tinha sistemas de visão lá, que já eram dos anos 90 e que funcionam perfeitamente, altíssimo nível, não dá pau, não dá problema e com uma precisão assim absurda. Mas quando você começa a tentar fazer realmente coisas mais complexas, principalmente quando a gente vai para o caminho de agentes e uma manufatura autoajustável, aí complica bastante, eu diria. Ainda existe um gap. E eu vejo que não existe um caminho senão para frente. A gente teve aí já Putz, esqueci o nome da feira americana agora do começo do ano. É o SXSW? Vai ser agora, né? Na verdade. Não. Agora no começo de janeiro. De CES. Consumer Electronic Fair. Na CES, o pessoal trouxe os humanoides.
quando você olha o como eles estão avançando, Tá. é um Assustador. negócio simplesmente É, surreal. assustador, é verdade. Então, ano passado, a gente viu os humanoides. Aí, primeiro ponto onde você parava, né? A autonomia do humanoide. Então, o humanoide, ele não consegue ficar tanto tempo trabalhando porque você tem que carregar a bateria dele. Pô, agora ele troca a bateria sozinho. Eu vi, foi essa semana, uma máquina de colheita toda robotizada, que ela identifica onde está o fruto, se o fruto já está na hora da colheita, e ela vai de forma muito sutil e suga, na verdade, o fruto e coloca ele também de forma delicada dentro do grande cesto. É surreal. É surreal, é um negócio assim que vai, eu acho, quebrar os paradigmas que a gente tem hoje. E tem um amigo meu que ele comentou um negócio uma vez comigo, que era de uma entrevista até. São os trabalhos que a gente ainda não sabe que vem. E eles vão ver no fim do dia. Tem evoluído muito rápido. Acho que a gente tem investimento aí da China muito grande nisso. Estados Unidos a gente não precisa comentar. E agora, até eu estava lendo hoje de manhãzinha sobre os investimentos europeus em tecnologia como um todo para reduzir a dependência dos americanos. Com toda essa política, né, geopolítica em cena, agora os europeus estão querendo realmente depender menos dos outros. Todos os outros. E isso eu acho que vai impulsionar ainda mais para frente essa evolução e vai acelerar ela no fim do dia. O que é muito legal, acho, para a gente que gosta de tecnologia como um todo, e vai ser muito interessante viver isso, né? Para quem lá no começo da década de 90 viu o seu computadorzinho, né, o seu 386 com tela de fósforo, né? E aí pegou toda a evolução ter uma internet em casa, depois ter uma banda larga em casa, poder assistir hoje no Netflix e escolher o que você quer. Evolução, né? Cara, agora a gente falando com o ChatGPT, com o Gemini, e eu acho que indo para esse caminho, realmente vai ser... A gente tem um futuro que eu acho que vai ser inesperado para nós como sociedade. Vocês teriam um humanoide em casa? Eu teria. Eu teria. Eu tenho medo. Eu teria também. Lá pra frente vai, mas hoje dá um receio hoje, Eu né? teria. Eu tô acompanhando alguns, eu tô achando bem interessante, Não, para falar a verdade, viu? Mas eu tenho medo também. Eu tenho medo. Eu confesso que ainda é estranho. É estranho. Eu Mas teria. vai ser o futuro. Não vai ter jeito. Eu diria que eu teria porque eu acho que é como se a gente visse os Jetsons, né? É exatamente isso, né? Bem os Jetsons, né? Então, eu acho que assim, cara, tem aquelas coisas que a gente não quer fazer e às vezes a gente não quer uma pessoa de fora, dentro de casa. O humanoide vai ser o natural. Eu quero o carro voador, na realidade. Não. Daqui a pouco tem trânsito lá em cima Vai com também. trânsito, né? Esse daí que eu queria. Eu queria muito um carro voador, assim, um sonho de... Teletransporte, pode ser? Teletransporte? E aí vai até, eu acho que para um outro tema que é bem complexo e que o nosso querido Elon Musk, ele tem uma visão que eu acho bem particular e que pode acabar sendo verdade, que é a questão da renda universal, né? O dia que a gente chegar a um passo onde você tem a IA programando a própria IA, você tem os robôs fazendo o que a gente fazia antes manualmente, talvez a gente chegue num nível tão avançado tecnologicamente, onde os humanos eles realmente tomem um papel passivo na tecnologia como um todo e no desenvolvimento da sociedade. Vai ser divertido ver se a gente vê, né? Eu não vou ver, se chegar isso aí eu vou... Essa nova sociedade. Essa daí eu vou passar. Essa daí eu vou passar, eu acho. Ô Igor, na sua visão, o quanto as indústrias brasileiras ainda estão distantes do uso da IA das indústrias na China?
Qual a sua análise em relação a isso? Eu diria que de uma forma geral, muito distante. De uma forma geral. Temos aqueles casos mais isolados, onde, sem dúvidas, você vai ver quase um frente a frente, tá? Temos também alguns temas específicos em algumas empresas que estão para trás, que elas vão estar de igual para igual ou até para frente, em algum tema bem específico. Mas, de uma forma geral, o que você tem na China é muito diferente. Você tem um investimento muito mais alto. São realidades completamente distintas. Quando você tem um Estado que está investindo com um dinheiro quase que ilimitado para estimular a indústria, estimular a tecnologia, e que no fim do dia teve um plano muito longo, econômico e estratégico, para trazer e atrair essas tecnologias para lá, é simplesmente um abismo, eu diria que tem ali. Então, quando a gente olha, por exemplo, há 15, 20 anos atrás, no setor automobilístico, um Jaque, ou um Chery, por exemplo, tinha o Chery QQ, né, na época. Ninguém olhava, né? Agora você olha circulando. É um carro completamente distinto. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar a China, e eu fiquei literalmente boquiaberto. Em Shanghai, você não ouve barulho de carro. Todos os carros praticamente são elétricos. Tem uma lei onde, para você poder circular com um carro não elétrico dentro da cidade, você tem que ter uma placa X, que é uma placa que custa muito caro. Você não pode também circular em qualquer horário. E aí você olha assim os carros elétricos, você fala, meu Deus, isso aqui é completamente distinto, né? Aí você fala, não, mas é o carro elétrico da China, que não é tão bom. Nessa mesma semana eu tive a oportunidade de andar numa Porsche Cayenne 0 km, em que uma pessoa tinha acabado de tirar o carro. E eu andei no NIO, chinês também, topo de linha, bem usadinho já, de tipo que seria o equivalente do nosso Uber. Carros muito semelhantes, nível de conforto, acabamento, muito semelhantes. Pode não fazer o tempo em Nürburgring, porque não é um Porsche. Muito provavelmente, mas quando você olha assim a nível... né? E quando você olha realmente a nível de veículo, muito semelhantes. Muito. Eu confesso que esse final de semana eu vou comprar um chininha. Eu só não sei ainda qual, eu tô decidindo, mas eu confesso que eu demorei mas eu cheguei à conclusão que essa vai ser minha próxima decisão de carro. E aí vai até para um outro tema, né, que é até com essa provocação contínua, né, do Trump. Ele faz, infelizmente, eu acho que todos, né, como uma forma geral no mundo, se perguntarem quais vão ser os aliados e principalmente se essas regiões vão produzir suas próprias tecnologias ou não. A dependência, naturalmente, da tecnologia chinesa, ela tá aí, né? Então, eles foram muito estratégicos, eu diria, que nessa jornada, nos últimos 20, 30 anos, né? A pandemia provou isso, né? A gente praticamente ficou sem produzir carro porque não tinha os chips. Então, assim, é muito, eu diria que especial esse momento. E quando você olha, no nosso caso aqui no Brasil, né, a gente tem se aliado muito aos chineses e principalmente a gente tem consumido agora os produtos mais avançados, como os carros. Eles são tão bons, se não melhores, do que os outros, que a gente estava acostumado a consumir, que eram os carros europeus ou americanos. Então, assim, eles são tão bons quanto. E alguns deles trazem um equilíbrio de custo-benefício que é imbatível. É imbatível. Hoje mesmo eu vi a notícia de um novo carro, acho que da Jayco, abaixo de 200 mil reais com 315 cavalos. Até, sei lá, uma década atrás, 315 cavalos era só carro de luxo, de muito luxo no fim do dia. E eu acho que ainda hoje, se você for ver, é um carro de luxo que passa dos 300 cavalos, ali na casa já de R$500 mil.
Então, você falar, comprar um carro de 200, mas ele vai fazer, vai ter tudo que o outro tem? Muito provavelmente, eu acho que tudo tem. A mesma qualidade? Talvez não. Uhum. Mas você está pagando uma fração Exato. do valor total, né? Exatamente. Ô Igor, acho que caminhando aqui pro fim, queria aí com toda a sua experiência de grandes projetos, inteligência artificial e tudo mais, que você desse uma dica para quem está ouvindo a gente de o que você entende como as dicas de ouro para evitar um fracasso num projeto de inteligência artificial. Como que você hoje enfrenta os projetos, os desafios e como você lida nesse sentido para que esses projetos não falhem? Eu acho que vai em linha com grande parte do que a gente já falou. Olhar para frente antes de começar. Então, realmente, não olha no contexto só do MVP. Você pode iniciar pelo MVP no fim do dia, mas olha como que tudo que você tem que olhar lá na frente, já na escala. Porque daí você começa a construção com o MVP, mas já objetivando ter uma escala. E eu acho que o ponto principal hoje, para mim, olha o processo. Então, olha as caixinhas de processo, uma a uma. Olha o que entra, o que sai, quem são os atores de cada uma dessas caixinhas. Então, volta lá para a faculdade, faz os seus diagramas de UML, faz bonitinho, beleza, coloca tudo no papel, entenda exatamente aonde essa IA vai atuar, o que ela vai fazer, e aí sim, coloca no papel. Faz ou não sentido. Tem custo para desenvolver, tem custo de licenciamento, tem consumo de crédito, tem consumo às vezes de servidor. Depois de você implementar, alguém tem que manter. Consumo de horas. Então, no fim do dia, você tem recursos humanos, né? Ou um serviço que você vai ter que contratar. E aí você tem o benefício ao mesmo tempo. Então, quantas pessoas você vai impactar? É uma questão de uma ou uma questão de um time inteiro? Olhar realmente para essa perspectiva processual, começa no processo, vai para uma perspectiva, escalei, faz sentido ainda? Faz. Então, beleza, é um bom caso de uso para se começar. Suporte da liderança, eu acho que é primordial, é essencial. Quando você fala liderança alto nível? Alto nível, o mais alto nível. Eles têm que estar comprados nessa história, porque senão você faz um MVP, você faz todo esse trabalho bem feito, faz um MVP, chega no final do MVP, a prova aí ele morre ali. Se a alta liderança ainda não entendeu o porquê que você está fazendo isso, o real valor da inteligência artificial, você vai morrer ali. Você vai parar literalmente ali. E aí vai ser, para a organização, acho que ainda pior, porque uma coisa é você falar, pô, eu nem comecei. Outra coisa é você se frustrar. Falar, pô, eu cheguei até a marca do gol e eu não consegui fazer o gol. Por que eu fiz tudo isso, então? Por que eu investi tanto tempo? Então, eu acho que desde o início, trabalhar com alta liderança, trazer o time realmente para entender o porquê que isso faz sentido, investir tempo em revisar processos, investir tempo em planejar e entender o que você precisa fazer lá na frente, e aí sim começar pequeno para já depois escalar. Ter uma visão bem clara dessa jornada. É isso que eu focaria. Sempre a IA vai interagir, hoje em dia não mais tanto, né? Mas de uma forma ou de outra ela vai acabar tocando em humanos. Você tem que entender como que eles se relacionam com ela. Senão aí, no fim do dia, você corre risco de fazer algo que ou entra em desuso, ou então não é confiável. O que a gente já viu também, às vezes você vai falar, putz, mas a IA tá te falando para ir para a direita, sendo que hoje eu tô indo para a esquerda. Se as pessoas não entenderam como que você chegou lá, como a IA chegou lá para te recomendar ir para a direita, a parte de causalidade, né? Você não vai conseguir fazer o cara que está indo para a esquerda repensar a visão dele. Tem que realmente trazer esses conceitos, tem que elevar um pouco a clareza e transparência da IA, né? Então, eu acho que esses são os pontos mais sensíveis na jornada de IA hoje em dia
pelo menos na minha trajetória, ainda estou aprendendo também. No fim do dia... Acho que todo mundo, né? Nós todos estamos aprendendo. Eu acho que a AI vai vir muito futuramente para agregar em novos produtos, em novos negócios. Hoje a gente está pensando muito ainda no dia a dia, em processos, mas eu acho que a gente tem uma jornada incrível para traçar aí com a AI, e a maturidade vai acontecendo com o decorrer dos anos, com todas as tecnologias, né? Ontem eu estava numa palestra e o pessoal estava falando, antigamente existia especialista de internet. Hoje não faz sentido a gente falar que é Datilografia. especialista de internet. Então, Datilografia hoje é vai ótimo. existir especialista de IA e já não vai mais existir o porquê falar que você é especialista de IA, porque vai estar no nosso dia a dia, a gente vai estar convivendo, vai estar convivendo com ela como a gente convive com diversas outras tecnologias, mobile, a internet, a nossa própria geração já passou de transformação e acredito que é mais uma que vem para acelerar, para mudar nosso mindset e realmente para trazer ganhos aí para o nosso crescimento sustentável realmente, né? Não, sem dúvidas, eu concordo, grau, número e gênero, na sua afirmação. A gente vai realmente continuar evoluindo. Não tem outro caminho. Leva tempo só, né? Leva um tempinho para a poeira assentar e as pessoas absorverem isso, né? Mas é um caminho que não tem volta. Literalmente não tem volta. Acho que nem com uma crise econômica global não vai desacelerar essa jornada. Concordo. Sim. Não vai. Muito bom. Igor, obrigado. Obrigado Foi um a prazer, o vocês. bate-papo foi muito bom. Tive vários aprendizados, tanto para mim, acredito para todos que estão ouvindo a gente. Fico muito feliz por ter topado. Espero que a gente possa até essa conversa novamente, quem sabe daqui a um tempinho evoluindo, as coisas mais Conta evoluídas, ver como a gente pode compartilhar também. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês e com a audiência de vocês. E, sem dúvida, vamos fazer assim, um catch-up em algum tempo para ver como essa jornada evoluiu. Boa. Com Obrigado. certeza, Igor. Obrigado. Obrigada, viu?